A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para ser uma oferta agradável a ti. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra ser uma oferta agradável. Minha vida a palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler verso 51 até o 58. Depois 1 Tessalonicenses. Vamos primeiro aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito:
Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao verso 18. 4, 16 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quanto pode dizer amém? Tome seu assento. Deus abençoe ricamente. Nós lemos aqui duas passagens muito conhecidas de todos nós e importante para nós vivermos nos dias atuais, quando se trata do arrebatamento da igreja. É uma coisa que está ficando um pouco esquecido, né? Esqueceram de falar sobre que Jesus está voltando. E como nós comemoramos 115 anos da Assembleia de Deus, nesse dia 18 passado, e a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wingren, e até os dias de hoje, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja. Então aí fala do arrebatamento. E esse arrebatamento nós temos que ficar atento, ligado, porque pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. A trombeta vai tocar, mas deixa bem claro para nós que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Isso é no abrir e fechar de olho, e subiremos ao encontro de Jesus. Quantos têm essa esperança gloriosa? Amém. Agora, para acontecer tudo isso, precisa de nós estarmos preparados. Não podemos ser pego de surpresa. E para isso é que cada dia nós estamos estudando a palavra de Deus. Por quê, pastor? Estudando, acende-se uma alerta para nós. E esta alerta deixa bem claro que eu e você precisamos estar preparado. Não se prepara depois da morte ou depois da volta de Jesus. Se prepara antes que Ele venha. Então é por isso que nós estamos aqui meditando nesta noite. E dentro desse assunto, nós queremos falar sobre 5 fatores que acontecerá ou acontecerão, né, no dia do arrebatamento da igreja. Está nesse texto, no capítulo 4, dentro de um versículo, o versículo de número 16, que deixa bem claro para nós, dizendo assim, verso 16 do capítulo 4: porque o mesmo Senhor
descerá do céu, primeiro com alarido, segundo com voz de arcanjo, terceiro com trombeta de Deus, quarto, aí começa então o procedimento para os que morreram em Cristo, e quinto, para os que estão vivos. O procedimento que vai acontecer a qualquer momento. E deixa bem claro para nós que quando se relata um alarido, o que é um alarido, pastor? É um grande brado, grito de comando ou voz de autoridade. Já pensou naquele dia do arrebatamento da igreja? O Senhor vai dar um grande brado, e aí é um despertar, não é para os que estão despertados. Na hora desse grande brado, só vai ouvir quem estiver preparado para esse momento. Não pense você que com esse brado de Jesus, ou com esse grito de comando ou voz de autoridade, que diz no contexto, se refere a uma ordem poderosa dada por Cristo no momento do arrebatamento. Então aqui não é um brado que ele vai dar para alguém se preparar, mas é um brado para aqueles que estão preparados. É aí que está o segredo. Por isso é necessário cada dia nós olharmos para dentro de nós e corrigirmos a nossa vida espiritual, porque dentro de você tem o Deus Todo-Poderoso, tem o Espírito Santo, o próprio Jesus, que cada dia ele passa em revista a sua tropa, da autoridade do Senhor chamando o seu povo. Aleluia! Naquele dia eu quero ouvir Jesus me chamar. Quantos têm esse mesmo propósito? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu também quero ouvir naquele brado a minha chamada. Amém? Nós temos exemplos bíblicos sobre essa voz de autoridade, de comando, né? Por exemplo, lá em João 14:43, quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Lázaro saiu todo amarrado, cheio de, que era o costume daquela época, né? Amarrava da cabeça até os pés um lençol, uma faixa. Ele saiu todo enfaixado, nem a faixa segurou ele quando ouviu o brado de Jesus. Assim também, nada vai segurar a igreja naquele dia do brado, do alarido do Senhor. Porém, precisamos estar pronto. A voz de Cristo, ele venceu a morte. Na criação, Deus falou: tudo passou a existir. Haja mar, haja água, haja separação. Foi o que? Uma voz de comando. Da mesma forma no arrebatamento, a voz do Senhor será diferenciada para os que amam a sua vinda. Aleluia! Naquele dia, eu e você esperamos a esse momento em que Ele vai ordenar: vinde bendito de meu Pai. Aleluia, irmãos, aqui é tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta angústia, né? Tanta dor, tanta separação. Mas quando você olha e entende isso, que o alarido do Senhor vai te chamar, vai te convocar, vai ordenar que você suba ao encontro dele, isso alegra o nosso coração.
Amém? Então, o mesmo Jesus que hoje nos chamou ao arrependimento e à santidade, dará naquele dia o último chamado para a sua igreja. Aleluia! Ó, irmãos, aqui nós podemos ver uma ilustração que eu gosto muito. Um comandante militar, ele dá uma ordem e todo o exército responde imediatamente, não é verdade? No arrebatamento, o alarido de Cristo será o chamado supremo do Rei dos Reis, e todos os salvos responderão ao seu chamado. Estou pronto, Jesus. Aleluia. Quando o comandante chega diante da sua companhia, ele dá a sua voz de comando: companhia, sentido, pessoal, tudo. Esquerda, vou ver, pessoal, à direita. Porque eles ouvem o comando do seu comandante. Quem é soldado de Cristo aqui? Oh, aleluia, naquele dia do alarido do Senhor, eu quero ouvir Celso, só que é outro nome, não é esse nome aqui, né? A Bíblia diz que receberemos um novo nome, né? Entra para o descanso eterno. Aleluia. Quantos estão esperando? Então, o alarido é um brado de autoridade. Amém? Jesus, ele vai anunciar da ressurreição do salvo, do arrebatamento da igreja. E o chamado divino poderoso e vitorioso naquele dia. Então, o que a voz do arcanjo também irá fazer? Vamos ver o que diz aqui. Segundo fator, a voz do arcanjo. Então haverá um alarido, que será um chamado para o salvo, e naquele dia nós iremos ouvir, mas isso é uma preparação para chegarmos lá na frente, é de passo em passo. Então aqui em 1 Tessalonicenses, no mesmo capítulo, continua falando também, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, depois e segundo, com voz de arcanjo. A Bíblia não explica detalhes ou detalhadamente o conteúdo da voz do arcanjo, mas mostra que ele estará associado à gloriosa volta de Cristo para buscar a sua igreja. O que é um arcanjo? A palavra arcanjo significa anjo principal ou chefe dos anjos. A Bíblia menciona nominalmente apenas Miguel como arcanjo. Lá em Judas capítulo 9 está falando sobre Miguel, o que representa a voz de arcanjo. A voz de arcanjo simboliza uma proclamação celestial de autoridade e majestade, ou seja, uma convocação divina. Isso é interessante. Ele acompanhará o alarido do Senhor junto à trombeta de Deus. Então estão juntos. Quando fala do alarido, aí o arcanjo está acompanhando. Ou seja, muitas autoridades entendem que será uma voz anunciando o cumprimento do plano de Deus e a reunião do salvo no céu. Ou seja, um anuncia a volta e outro anuncia a grande reunião no céu. Aqui nós vemos uma ilustração, quando um rei chegava em uma cidade, arautos anunciava a sua chegada para que todos preparassem, de modo semelhante à voz de arcanjo acompanhará
a manifestação gloriosa de Cristo. Ou seja, vem o alarido com voz de autoridade e agora acompanhação ou acompanhamento do que vai acontecer. Hoje ouvimos o convite de Deus por meio da sua palavra. Naquele dia haverá uma convocação celestial para todos os salvos. Por isso, a pergunta não é apenas como será a voz do arcanjo, mas estou preparado para ouvir o chamado do Senhor? Aleluia! Quantos podem dizer amém? Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o alarido é o brado de autoridade do Senhor, e a voz de arcanjo é a proclamação celestial que acompanha a vinda do Senhor. Então, quando o brado de autoridade é dado, a voz de arcanjo proclama então, né, o que vai acontecer, acompanha a vinda do Senhor Jesus. Quantos estão esperando a volta de Jesus Cristo? Aí vem um outro sinal importante que fala da trombeta de Deus. Aqui, o sinal divino para a ressurreição e o arrebatamento. Então vem o alarido, faz a convocação, depois anuncia como vai acontecer, e agora toca-se a trombeta. E quando toca-se a trombeta, é sinal divino para a ressurreição e o arrebatamento. Aleluia! Tudo isso anunciado no momento em que a igreja encontrará Jesus nos ares e estará para sempre com ele. Amém? O que é a trombeta de Deus, para os irmãos entenderem? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Vamos lá então. A Bíblia deixa bem claro que a trombeta, ela era usada para a convocação de um povo, anunciando acontecimento importante, reunia os exércitos e proclamava a presença de Deus. Então, no arrebatamento, a trombeta de Deus será o sinal divino que marcará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação do salvo. Ou seja, aí começa os dois procedimentos que nos chama muita atenção. O que acontecerá ao soar a trombeta de Deus? A Bíblia diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Aleluia! Então aqui começamos a entender que desde Adão até hoje, aqueles que morreram em Cristo, entenda isso, aqueles que morreram em Cristo Jesus, não é aqueles que morreram sem Cristo, porque eles terão outra consequência. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar para a condenação eterna, mas estamos falando dos que morreram em Cristo, que é diferente. Olha o que vai acontecer. A trombeta vai anunciar a manifestação de Deus. Nós vemos aqui, lá na queda de Jericó, as trombetas tocaram, e o que aconteceu? Os muros caíram. Interessante que foi quantas vezes foi tocada as trombetas? Quem se lembra? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada aconteceu. Quarto, quinto, sexto dia, mas no sétimo dia aconteceu o quê? Quantas vezes foi rodeado? 7 vezes. E o que aconteceu? Quando deu o toque da trombeta, os muros caíram.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali o povo de Deus venceu aquela batalha. A qualquer momento o muro vai cair, porque a trombeta vai tocar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós vamos ver aqui. Então nós vemos aqui, quando Deus age, nenhum obstáculo permanece de pé, irmãos. Fique tranquilo, Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo em favor da sua família. Deus está agindo em favor da sua causa. E quando Deus age, não fica ninguém de pé, não fica muro em pé, tudo cai por terra, não tem barreira, não tem dificuldade, porque tudo é caído por terra, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então a trombeta anunciará a vitória final da igreja. Será o chamado para os remidos entrar na presença eterna de Cristo. Aleluia, é a chamada dos remidos. Aleluia, eu quero ouvir o meu nome ser chamado naquele dia. Quantos têm essa esperança? Aleluia. Imagine uma grande estação ferroviária. Muitos aguardam o trem. Quando soa o apito final, é o sinal de partida. Estão preparados para embarcar. Aqui na nossa região, vamos falar de barco, que é mais fácil, né? Quando chegava aqueles barcos grandes que parava aqui no porto de Sena, que vinha aqueles barcos cargueiros, os barcos de passageiro, quando eles chegavam, o que ele acionava? Apitava. Na hora de sair, o que eles faziam? Eu já vi contar a história, eu não ouvi não, mas me contaram isso, que tinha um apito, que o povo, opa, o navio está saindo, o navio fulano de tal vai sair. Lá em Minas Gerais é o trem de ferro. Quando o trem de ferro vai chegando, ele apita. Quando ele vai sair, ele apita. Só não pode fazer igual o mineiro, né? O mineiro um dia chegou com a sua mochila nas costas, correndo. Quando ele acabou de chegar, o trem apitou. Foi embora. O pessoal olhou para ele e disse: ei, mineiro, perdeu o trem. Ele falou: não, eu cheguei para pegar o da manhã cedo. Ele chegou para pegar o outro, porque mineiro diz que não perde trem, né? Então, chegou a pegar o da manhã cedo. Nós temos que ter cuidado. A qualquer momento, a trombeta de Deus vai tocar. Oh, aleluia! Quantos estão com o seu ouvido preparado para ouvir o toque da trombeta de Deus? Não deixa nada impedir você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a comunhão com Deus. Aleluia! Estejamos preparados. Amém? Então, estamos preparados para ouvir essa trombeta? Estamos vivendo em santidade e vigilância? Estamos servindo ao Senhor com fidelidade? São perguntas. Aí se você confirmar: pastor, sim, e eu digo para você, então Jesus está dizendo a você: permaneça assim, porque eu estou às portas para buscar a minha igreja. Amém? Glória a Deus. Então, só para nós resumir, para chegarmos lá no arrebatamento. Primeiro, o alarido. O que é o alarido, pastor? É o brado de autoridade do Senhor. Segundo, voz de arcanjo, é a proclamação celestial que acompanha a sua vinda. Terceiro, trombeta de Deus, é sinal divino que anuncia a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Por isso que diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aleluia, atento, apercebido, dizendo: ora vem Senhor Jesus. Será como a ressurreição dos mortos em Cristo? Lá em Tessalonicenses 4,16: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia aqui
ensina que os salvos que morreram não permanecerão para sempre no túmulo. No dia da volta de Jesus, eles ressuscitarão com corpos gloriosos. Aleluia. Amém? Será uma ressurreição aqui corporal. Jesus não ressuscitou apenas em espírito. O seu corpo saiu do sepulcro glorificado. Assim também acontecerá comigo, com você, com o salvo, um corpo glorificado. A parede não vai segurar ele, o teto não vai segurar ele, mas ele vai subir ao encontro de Jesus. Aleluia. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Quantos podem dizer amém? Então será uma ressurreição incorruptível. Ou seja, os nossos irmãos que morreram desde Adão até o dia de hoje, que serviu ao Senhor, que obedeceu a sua palavra, que estava firme com Cristo, desceu à sepultura, lá estão os seus restos mortais. Não importa se está no mar, se está na terra ou aonde estiver, naquele dia eles vão ouvir a trombeta de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro do que nós, e ressuscitar em um corpo glorioso. Aleluia. E nós vamos ver o que vai acontecer. Então o nosso corpo não vai envelhecer mais, não vai adoecer mais, não vai morrer mais depois da ressurreição. Será uma ressurreição gloriosa, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os salvos receberão um corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Será uma ressurreição vitoriosa. A morte será derrotada definitivamente. É o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 e verso 54. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Então aí a morte sai de cena, porque você já está, ou aqueles que morreram em Cristo já estão em um corpo glorioso, um corpo, aleluia, que nada mais vai segurar. Mas espera aí, o que vai acontecer ainda? Nós podemos ver aqui, assim é o corpo do crente, é sepultado em fraqueza e ressuscitado em glória. Então, eu gostei aqui um dia desse, não sei se foi alguém que falou sobre a borboleta, né? A largata parece limitada, mas passa por uma transformação extraordinária. Então, ela se torna uma borboleta. Quando você olha para o largata, que coisa feia, né? Uma largata assim, você olha, mas ela passa por uma metamorfose, uma transformação. E quando você olha aquela borboleta, coisa linda, todo mundo quer tirar foto de borboleta, né? Quando vê uma borboleta, né? Eu lembro uma vez que nós fomos em Foz do Iguaçu, na queda, ali das 7 quedas de Foz do Iguaçu. Irmão, nunca vi coisa linda, que tanta borboleta tinha naquele lugar. E tinha muito estrangeiro que eles queriam só fotografar a borboleta, mas quem te viu e quem te vê, né? Não é verdade? Quem te viu e quem te vê. Antes era feio, hoje eu tenho a presença de Deus na minha vida, foi transformado. Assim é o corpo mortal que vai revestir da imortalidade. É aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Amém? Então a ressurreição será uma transformação muito maior, preparada por Deus para quem? Para os seus filhos. A ressurreição dos mortos em Cristo nos ensina primeiramente, a morte não é o fim para o salvo. A nossa esperança está em Jesus.
vale a pena permanecer fiel até o fim. Aleluia. Haverá um glorioso reencontro com o salvo que partiram em Cristo. Então, meus queridos, agora, para acontecer o arrebatamento, vem agora a última parte. Aqui agora os que morreram em Cristo, o que aconteceu? Já ressuscitou. Mas a Bíblia deixa bem claro no capítulo de número 4 e verso de, deixa eu ver aqui, que depois nós, os que ficarmos vivos para o arrebatamento com Ele nas nuvens, ao enquanto o Senhor nos dá. Assim está em verso 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, também não. Dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é isso? Quem morreu vai o quê? Ressuscitar primeiro. Depois que eles ressuscitarem, isso é coisa de abrir e fechar os olhos. É como, né, o raio sai do Oriente para o Ocidente. É coisa rápida. Deixa bem claro, olha o que diz aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois seremos transformados no abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro de Jesus. Então aí vem o procedimento. No dia do arrebatamento, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí verá a recepção dos corpos gloriosos. Não estarão mais sujeitos à dor ou à morte. O encontro, ou encontrarão o Senhor nos ares juntamente com a igreja, porque eu vivo, mas também vivereis. O próprio Jesus disse. Então aqui, para nós entendermos, morreu, mas aí vem o toque da trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus tocar, os morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e eu e você, se estivermos como no dia de hoje aqui presente, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E aí a Bíblia diz que nós subiremos ao encontro de Jesus. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Você já pensou nisso, se Jesus voltasse aqui hoje? Alguém diz, pastor, pelo amor de Deus, Jesus não volta hoje não. Mas irmãos, enquanto a vida, a esperança, há tempo de preparar. Aleluia. Ah, pastor, como é que eu me preparo? É só você confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Então vai acontecer tudo isso no toque da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eu e você, se estivermos aqui hoje, no dia de hoje, se a trombeta de Deus tocar, não vai dar tempo de você correr lá na sua casa, trocar de roupa não. Não, senhor, não vai dar tempo de você pedir perdão para o seu irmão, não. Não, senhor, ela tocou, é coisa rápida. Tocou a trombeta, aleluia, eu e você seremos transformados. Fecha o olho e abre, você vê assim, bem rapidinho. É isso aí. No abrir e fechar de olho, você será transformado. E juntamente com nossos irmãos que morreram em Cristo, vamos chegar junto ali no céu, para aquela grande festa, que vamos ser recebidos pelo noivo, aleluia, a noiva ataviada, pronta, preparada, adornada. Oh, aleluia, como é isso, pastor? É aqui na oração, na leitura da Bíblia, no conhecimento do Senhor, nós estamos nos preparando para estar com o Senhor para sempre, aleluia. A Bíblia diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus. Ou seja, depois da ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes que estiverem vivos serão transformados instantaneamente, aleluia.
Quantos estão esperando esse momento? E vamos encontrar Jesus nos ares. Ô irmãos, quem já leu lá em Gênesis o encontro de Isaac com Rebeca? Quantos já viram? Já leram? Não foi nem na terra de um, nem na terra do outro. Foi no meio do caminho, quando um olhou para o outro. Assim também será o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito de Deus, vai nos levar até o noivo nos ares, e dali ele vai entrar conosco para o banquete. Aleluia. Diga para o seu irmão: eu quero te ver lá nesse dia. Eu quero te ver lá nesse dia. Oh, aleluia. Ah, pastor, vamos sim, corpo glorioso, mas eu quero te ver lá nesse dia. Aleluia. Será uma transformação instantânea no abrir e fechar de olho. Não será um processo gradual, não, Senhor. Aqui a vida espiritual é um processo gradual, mas a vida do arrebatamento, irmão, é um processo instantâneo. Acontece para aqueles que estão guardados em Cristo Jesus e que obedecem a sua palavra. Ele vai ouvir o Senhor chamar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então não será um processo gradual, não. A transformação acontecerá em um instante pelo poder de Deus. Devemos estar preparados hoje, porque a volta de Jesus será repentinamente, a qualquer momento. Amém? Então o corpo mortal se revestirá do quê? Da imortalidade. Aí você dizendo: olha, corpo que sofre com doença, um é dor de cabeça, outro é pressão alta, outro é dor na perna, dor no coração, dor nos rins, é tanta coisa. Você vai dizer: corpo, ó, tchau para você. Aleluia. Eu estou recebendo agora um novo corpo. Oh, aleluia. Que isso, pastor? É só para a igreja do Senhor Jesus do arrebatamento. Amém? Então o corpo está sujeito à doença, ao envelhecimento, à morte. Será transformado em um corpo glorioso. Quantos estão esperando esse dia? Só o que espera, dê um glória a Deus bem alto do coração. Aleluia. Seremos semelhante a Cristo quando Ele se manifestar. 1 João 3:2. Quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Parede segurou o corpo de Jesus? O sepulcro segurou o corpo de Jesus? A cruz segurou Jesus? Nada disso, porque Ele subiu em um corpo glorioso. Hoje Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quantos podem dizer amém? Então receberemos um corpo glorioso, apropriado para viver eternamente na presença do Senhor. Irmãos, imagine alguém usando roupa velha e gastas, que são substituídos por vestes novas e perfeitas. E usa uma roupinha, ela rasga, suja, está gasta. Naquele dia nós iremos receber vestes novas. Aleluia. Eu lembrei agora de um pastor que contou que certa vez um crente pentecostal foi visitar uma igreja tradicional. Igreja tradicional que é aquele silêncio, né? Não gosta de glória a Deus, aleluia. E esse irmão sentou lá no meio da igreja, e o pastor começou a falar sobre vestes novas. Ele dava glória a Deus, e o povo olhava para trás. Naquele dia, irmão, vamos receber uma casa nova. Ele, aleluia, vamos receber um sapato novo. Ele, glória a Deus, e o povo olhando para trás. Um anel novo, irmão, vamos receber naquele dia. E começou a falar em coisas novas que ia receber no céu. E ele se encheu de Deus e dava glória a Deus. Terminou o culto, o pastor disse: quem é aquele irmão? Disse: olha, aquele irmão mora daqui a tantos quilômetros,
Ele é de uma igreja pentecostal, não vou dizer que era Assembleia não, era pentecostal. E não, eu vou fazer uma visita para ele. Eu vou na casa dele, porque ele não pode estar no culto fazendo esse barulho todo. Nós não temos tal costume. Diz que pegou o carro no outro dia, um carrão bonito, parou lá. Aqui que mora o irmão fulano, sou eu. Para entrar na porteira, ele teve que ir lá desamarrar, está tudo amarrado com cipó, com arame. Ele entrou, quando entrou na casinha dele, bem baixinha, olhava para cima, viu o teto, e o pastor já começou a ficar preocupado. Irmão, eu vim te fazer uma visita. Pois não, pastor, que prazer o senhor entrar na minha casa, vamos fazer uma oração. Ele já fez aquela oração pentecostal, o pastor ficou de olho nele. Disse: irmão, eu queria conversar com você. Você estava na igreja? Estava, pastor. Eu vi o senhor dando glória. Eu falei: o culpado é o senhor. Falei: por quê, irmão? O senhor foi falar que no céu vamos receber vestes novas. Falou? Falei. Eu tenho que dar glória a Deus. Olha a situação da minha roupinha, pastor, toda rasgada. O senhor pensou eu lá no céu recebendo uma roupa branquinha, novinha para entrar no céu? Pastor, está vendo o meu teto? A minha casinha é coberta de palha, mas está toda gotejando dentro de casa. O senhor disse que eu vou receber uma mansão no céu, pastor? Eu tenho que dar glória a Deus. De repente: o senhor está vendo? O senhor disse que vou receber sapato novo. Olha a situação do meu sapato, minha botina, pastor, já furou, tem tantos anos, mas eu não tenho outra, eu uso isso aqui. O senhor já pensou em receber um calçado novo lá no céu? Eu tenho que dar glória a Deus. Ele baixou a cabeça e disse: não, o senhor tem razão, continue dando glória a Deus, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Aleluia. Então é isso, é motivo de nós agradecermos a Deus. Amém? Então você pega uma veste rasgada, feia, usada, naquele dia você vai receber umas vestes novas. Oh, aleluia. Vamos subir ao encontro de Jesus. Assim, irmãos, é o nosso corpo mortal será trocado por um corpo glorioso. Aqui nós vemos que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Quando Jesus voltar, só para nós concluirmos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os crentes vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Todos receberão um corpo glorioso. A igreja encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então vale a pena servir a Deus, obedecer a sua palavra e seguir a sua vontade. Não abra mão do seu direito, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua vida com Deus. Tira momentos para falar com Ele, porque a qualquer momento Jesus está voltando. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: eu quero te ver no céu. Aleluia. Eu quero te ver no céu. Eu já contei para vocês aqui, uma vez eu estava no seminário lá no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, e um dia o pastor falou sobre a trombeta de Deus, e ninguém sabia. Ele preparou um irmão com um pistão, e na hora que estava todo mundo concentrado, Jesus pode voltar a qualquer momento, e se a trombeta de Deus tocar hoje, aí o irmão tocou a trombeta. Irmão, tem que ter cuidado. Ali nós chamamos de capela lá, né? Que era o local onde os alunos tinham culto toda sexta-feira, chamava capela do seminário. Ficou só o pregador e uma meia dúzia que estava em cima do púlpito, que é o diretor. O restante correu tudo. É necessário nós estarmos preparados. Não deixe para preparar amanhã não, prepara hoje ainda. Lá no seu altar, na sua casa, você dobra o seu joelho, coloca a sua vida em dia com Deus, porque Ele pode vir a qualquer momento
Ele pode vir individual para mim e para você a qualquer momento, mas eu creio no arrebatamento da igreja, e nós estamos vivendo dias do arrebatamento. Tudo está funilando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Coloquemos de pé e vamos fazer uma oração nesse instante.